Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Café com Leite, em parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri. Lembrando que a partir de agora você também nos acompanha nas nossas plataformas digitais, nas nossas plataformas de vídeo, no Facebook, no YouTube. De todas as formas eu chego aí, eu me delicio de um cafezinho e lhe mantenho bem informado. E hoje não vai ser diferente, porque mais uma vez aqui no programa, com muito orgulho, eu vou conversar com o médico urologista Dr. Edgar Ferreira. E o nosso tema de hoje, saúde do homem. Fique ligado. Rapaz, faz tempo, né? Faz tempo que você vê aí. Faz tempo, olha esse compromisso aí, nós temos esse compromisso, porque você, além de amigo, quando nós colocamos seu programa no ar, tem uma boa aceitação, as pessoas comentam muito. Rapaz, Quando há essa disseminação, essa publicidade, esses comentários, é construtivo, é benéfico, né? Muito bom. Então, é uma alegria recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, viu? Sempre. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Aceito o seu convite mais uma vez. A gente se sente honrado prestando esse serviço à população e levando temas que são, na modernidade, um alerta à população. Às vezes, nós, os homens, estamos adormecidos pelo fato de não ter sintomas. É como se prevenção fosse sinal de doença. Sim, e não é. Não é. É muito comum a gente atender lá no nosso consultório, os nossos pacientes, e eles comentam, a família comentam até de uma forma de brincadeira. Doutor, ele falou com a família, com os amigos, e disse que vinha se consultar. Aí alguém perguntou, tu tá doente de quê? Tu tá sentindo o quê? Rapaz, só pode ir no médico se estiver doente. Ir para o médico é sinônimo de estar doente. Agora, enquanto isso, a medicina moderna trabalha na forma preventiva. As doenças, diabetes, hipertensão, determinados tipos de câncer, por exemplo, testículo, renal, bexiga, e mais comumente o câncer de próstata, que é a doença que é o segundo tipo de câncer que mais incide no homem. Em primeiro lugar, o de pele, chamados melanomas, tumor maligno. E segundo, o câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais mata em todo o mundo. Aproximadamente todos os anos, hoje estatística do INCA, aproximadamente 72 mil cânceres de próstata vão ser diagnosticados nesse ano. Na fase inicial, tem um percentual altíssimo de cura, percentual em torno de 90%. Daí a necessidade da prevenção. Daí a necessidade de prevenção. O câncer de próstata, especificamente, é um câncer indolente. É um câncer na fase inicial silencioso. Mas aí como é que descobre a doença? Não dói. Não dói, não sente nada. Não vou, entendeu? Há poucos dias eu atendi um paciente que tem indicação de fazer uma cirurgia prostatectomia radical para tirar a próstata toda. E ele disse, doutor, como é que eu tenho essa doença se eu não estou sentindo nada? Agora mesmo, vendo no consultório, uma filha me questionou. Doutor, como é que os exames mostraram que tem câncer e ele não sente nada? E vai ser preciso operar mesmo? Através do rastreio, através de exames de sangue, através da ultrassonografia, ressonância, toque retal, biópsia, que detecta se tem são doença. Os piores, né? Esses são os que piores, são indolores. São indolores, E isso tem um percentual de cura altíssimo, como a gente já falou aqui, na forma inicial. Aí na fase tardia, o tratamento é mais complexo. Eu não entendo porquê. Eu não sei se há a insistência digamos assim, da publicidade, né, dos comentários, porque
A mulher, se ela achar que no mês que vem ela vai sentir dor de cabeça, ela já vai no médico hoje. É para ela não sentir dor de cabeça no mês que vem, né? Já o homem não. Quando estiver morrendo, ele estiver indo já, não, eu estou indo a caminho do cemitério, aí ele vai dizer, não, eu vou no médico. A cultura do homem, o provedor da família, não tem um tempo de ir para o médico. Nunca tem tempo. Nunca tem um tempo. Se eu faltar no meu trabalho, eu vou levar falta. Como você é advogado, tem escritório de contabilidade, você sabe disso. Perante a lei, o paciente recebe uma declaração, recebe um atestado que foi para um médico, não leva nenhuma falta. Perfeitamente. Mas eu não tenho tempo de ir, eu vou fechar minha loja para vir para o médico, eu vou deixar o trabalho. Entendeu? E sempre criando um obstáculo. E se morrer, não vai ter que fechar? Vai ter que fechar. Se for operado, vai ter que passar um dia sem ir para o trabalho. Né? Então, esses questionamentos, graças a Deus, os meios de comunicações, esse seu canal de televisão, essas suas entrevistas com os profissionais da área de saúde, prestam grande serviço à população. Que bom, você está longe de imaginar como a sua audiência é grande. E quando a gente vem aqui, os pacientes vão mais para o consultório, dizem que assistiram o seu programa, os estudantes de medicina mandam os pais com mais frequência, entendeu? De odontologia, enfim, da área de saúde, de odontologia, de farmácia, de nutrição, de veterinária. Doutor, eu vi um esclarecimento, meu pai estava faltando isso aqui, meu irmão, meu tio, meu cunhado. E as mulheres, as parceiras, consequentemente, estimulam ao homem a ir fazer exames de prevenção, cuidar da saúde do homem. Cuidar da saúde do homem. Isso é uma questão ainda de educação, né? Talvez, de cultura, né? Cultura. Isso a gente precisa trabalhar esse passo a passo, como um programa, como o senhor disse, como esse e outros aí, gravando com profissionais, conversando sobre todos os tipos. Porque para cuidar depois que está, como esse cidadão que lhe procurou, que já estava no estágio avançado, mas se torna um pouco mais difícil resolver o problema. A culpa é do médico, viu, doutor? A culpa é do médico, né? Não sabe do cidadão ali. Mas, doutor Edgar, essas doenças, a saúde do homem, vem aflorando mais as doenças no quesito homem ou já existiam e agora estão sendo mais cuidadas? Como é que isso está acontecendo? Quando você pesquisa, você vai encontrar. Se tiver doença, vai encontrar. Ou seja, o rastreio, a procura, vai usar um determinado número de pessoas e vai descobrir se tem doenças. Né? Por exemplo, comum, a gente pede os exames laboratoriais para avaliar anemia, diabetes, doenças sexualmente transmissíveis, doenças adquiridas através de um contato sexual contaminado. A gente pede o rastreio das diabetes, da função renal, colesteróis, que são terríveis, as gorduras do sangue, e a parte hormonal, principalmente os hormônios produzidos pelo homem, chamado testosteronas, que influencia demais no libido sexual, no desejo, na fadiga, no cansaço, sono intenso, entendeu? Talvez isso já seja relacionado com a baixa das testosteronas, ou seja, o hipogonadismo. Né? Então, quando o paciente vai no consultório, a gente não limita. Hoje, a urologia está determinada mais a avaliar a saúde do homem completa. Pé dos exames laboratoriais, de cada faixa de idade. A gente tem um determinado tipo de exame determinado pela Associação Brasileira de Urologia, a Confederação Americana de Urologia, que a gente segue esses parâmetros. A gente procura avaliar a função renal, colesterol, e as ultrassonografias, avaliar de uma forma Deu completa. fora dos padrões, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Aí você vai rastrear. Doutor, é comum, eu imagino, porque as mulheres fazem, por exemplo, a prevenção ginecológica, ela já sabe que vai, ela já se planeja, tal dia eu vou, tal, né? Já tem todo um cronograma, digamos assim, da mama e tal. Mas quando nós falamos na saúde do homem, ou seja, que são as partes mais íntimas, digamos assim, como a próstata, né? O exame de toque, problemas nos testículos, coisas mais... Aí o homem faz o quê? Recua, né? Recua. É aí onde a coisa já vem depois de agravado, né? E isso precisa mudar a mente do ser humano.
Porque o que tem de anormal, né? O médico é um profissional, por que eu vou me intimidar? Ou por que essa timidez? Ou por que esse bloqueio? O profissional da saúde, ele vê um paciente como um todo, mas vê um paciente como um paciente igual a todos. É um paciente. Não tem discriminação. Doutor, saiu da porta, eu não sei mais nem quem é. Nem quem é. Aí, esse paciente, eu atendi essa semana lá no consultório, um paciente que vai todos os anos fazer exame de rotina. Doutor, tem quem faça meu irmão vir consultar com o urologista. Ele disse que eu não quer ser examinado pelo homem. Eu digo, por que ele não vai para um urologista mulher? Não, aí é pior, é que ele não vai. Aí tá complicado, né? É complicado. Complicado. E não tem, doutor? Tem. Nós temos aqui no Juazeiro, urologista. Quando eu fiz residência médica no Hospital Getúlio Vargas, no Recife, tinha poucos urologistas no Brasil. E quando nos congressos que a gente participava, nas reuniões científicas, inclusive no meu tempo lá não tinha nenhuma mulher urologista. Tinha não, né? Não. Aí quando a gente ia para os congressos, 1, 2, 3, agora hoje aumentou muito o número de mulheres. Quando eu estava em Orlando, nos Estados Unidos, tinha uma doutora lá que era especialista só em operar cálculo renal. Era uma das melhores do mundo. Olha aí. Especializou só em operar cálculo renal. Hoje no hospital que eu fiz residência médica, repito, o Hospital Getúlio Vargas, tem muitas residentes médicas. Ainda essa semana eu recebi um vídeo do chefe da urologia mostrando uma residente, R2 de cirurgia urológica, fazendo uma prostatectomia radical, operando um câncer de próstata por vídeo. E a auxiliar dela era uma doutora e a anestesista uma doutora. Olha aí. Olha aí, não tem porquê, né? Mudou muito. E invertendo essa situação, por exemplo, o médico urologista cuida também da saúde da mulher, doutor? A gente trata. Às vezes, alguns pacientes vão no consultório e perguntam assim, doutor, eu pensei que o senhor só tratava homem, né? Ainda tem essas perguntas, né? Ainda tem esse bloqueio, né? Diminuiu muito, mas tem. Mas veja bem, se a gente vai analisar, as mulheres têm rins. Sim. Tem direito, rim esquerdo, tem bexiga, entendeu? Só não tem próstata. Só não tem próstata. Tem infecção urinária, tem incontinência urinária. Algumas mulheres, com o passar da idade, múltiplas, ou seja, tiveram vários filhos, começam a perder a urina. Quando tosse, quando espirra. É natural isso do ser humano, por força da idade. Né? As infecções urinárias repetidas, muito comum nas mulheres. As mulheres anatomicamente têm a uretra desembocando em uma região extremamente contaminada pelo fluxo menstrual, todos os meses, proximidade do reto, lógico, do ânus, por onde saem as fezes. Então, essa região, por excelência, já está contaminada por bactérias, principalmente uma bactéria muito comum, que é normal no trato intestinal, chamado Escherichia coli. Alguns chamam de Escherichia coli. E então essas bactérias, quando elas colonizam aquela região, a introdução do pênis pode introduzir na vagina. Essas bactérias também migram para a uretra, dando cistite, as infecções mais comuns nas mulheres. Dor de urina terrível, ardor para urinar, às vezes sangra pela urina, entendeu? Então, essas pacientes vão se consultar com o urologista. A gente opera com frequência cálculo renal. Ainda semana passada nós operamos cálculo renal de uma paciente, cálculo no ureter, cálculo na bexiga, entendeu? Então, a urologia atende mais homens, mas também trata as mulheres, os rins, as bexigas, a incontinência urinária. Que o médico ou a médica ginecologista não trata dessa parte. Não trata. Hoje já tem a especialidade uroginecologia, ou seja, as duas, né? a junção da urologia com a ginecologia. Já tem essa especialidade. Já tem. Eu tenho um amigo lá no Recife, filho do chefe da residência, ela é uma uroginecologista, urogeriátrica, tem pacientes, mulheres que só tratam a urologia do idoso, entendeu? Uropediatria, entendeu? Uroandrologia. É a ramificação da urologia, né? Pois
uroandrologia, que trata de distúrbios hormonais, infertilidade, disfunção sexual. Isso quem ganha é a população. Quem ganha é a população. Porque você é atendido por um profissional especializado, que fez um curso de 6 anos, fez uma residência, que especializou só naquele segmento. Hoje, eu tenho um colega no Rio de Janeiro, que ele opera só criança, faz somente uropediatria. Se você mandar um paciente com problema de próstata, uma fimose com adulto, excesso de pele, um tumor do testículo, ele não opera, ele passa para outro colega. Só opera criança, uropediatria. Agora, o urologista e o cirurgião urologista são especialidades distintas também? É porque... Eu estou lhe perguntando isso porque o senhor disse assim, eu já operei. Então... A urologia é uma especialidade que tem um grande movimento em consultório. Todo dia a gente atende em consultório. As infecções genitais, balão do postito, aquelas inflamações que se repetem no pênis, na glande principalmente, as infecções urinárias, as doenças adquiridas por contato sexual, entendeu? Principalmente sífilis, as Neisseria gonorreia, as doenças na uretra chamadas Neisseria gonorreia, clamídia, corrimento na uretra, secreção, pus, também, inflamação dos testículos chamada orquite, o herpetidimite, infecção renal, pielonefrite, infecção da bexiga, como a gente já falou, chamada cistite, entendeu? E muitas outras. Disfunção sexual. Então, esses pacientes são tratados em regime de consultório. Agora, as cirurgias urológicas, tratamento de tumor renal, tratamento de cálculo renal, tumor de bexiga, tumor de próstata. Então, a urologia tem um movimento grande em consultório e tem um movimento grande em cirurgia também. Hoje, na residência médica em urologia, você tem que terminar o curso de medicina, passar 2 anos fazendo cirurgia geral, é um pré-requisito para você entrar na urologia, e fazer um concurso para a residência médica de urologia, 2 a 3 anos. 6 mais 2 mais... 6 mais 2 de cirurgia geral, 6 do curso de medicina, 2 de cirurgia geral. 11 anos. E mais 2 ou 3 de residência especificamente na urologia. 10 ou 11 anos. E daí você pode seguir os segmentos. Uropediatria, uroginecologia, entendeu? A cirurgia robótica hoje que existe uma especialização. Gente, o tema de hoje é extremamente importante e voltado para o cidadão, seja homem, seja mulher. Lógico que intitulamos Saúde do Homem, mas como o doutor disse, também destinado à mulher em alguns pontos. E o meu convidado de hoje é o médico urologista, doutor Edgar Ferreira. Doutor Edgar, água mineral São Geraldo, por favor, vamos tomar, né? É o melhor que tem. Por gentileza. É nossa. Preparado um cafezinho especial também, doutor. Essa produção capricha, viu? Vamos tomar um cafezinho? Vamos? Um cafezinho. Gente, quer conhecer um pouco mais sobre a saúde do homem? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que de segunda a sexta-feira o programa Café com Leite é regionalizado. Nós estamos sendo retransmitidos na TV Café com Leite, canal 16, na TV Verde Vale, canal 13.1 e também na TV Cariri através da BrisaNet para todo o Nordeste. Já no domingo, às 23 horas, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho na minha companhia, porque às 23 horas na TV Meio você assiste a nível nacional a edição do programa Café com Leite. Hoje, meu convidado aqui no programa, Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, mais uma vez abrilhando o nosso programa de hoje, falando sobre a saúde do homem. Dr. Edgar, é mais comum, no que diz respeito à saúde do homem, a falar, apesar de que o senhor citou várias doenças, mas a que é mais comentada seria a próstata. Né? É verdade.
E eu tenho uma curiosidade. Só quem tem a próstata é o homem. É o homem, né? Necessariamente todo homem terá problema de próstata? Existem uns dados que, a partir dos 60 anos, aproximadamente entre 10 homens, 6 vão ter problema de próstata. Entendeu? E nisso, é um índice muito alto. Né? Índice alto. E isso inclui os adenomas prostáticos, a hiperplasia benigna da próstata. O nome já está dizendo benigna. A próstata começa a crescer, começa a haver os declínios hormonais, principalmente as testosteronas, e a próstata começa a se desenvolver. E comprometendo a função da bexiga, comprometendo a drenagem dos rins para bexiga. Às vezes a bexiga está muito sofrida, tem aquela bexiga de esforço, aquela bexiga trabeculada, a musculatura começa a crescer com o crescimento da próstata. A próstata vai crescendo. E o que é que provoca o crescimento da próstata? As alterações hormonais, principalmente as quedas das testosteronas. Sim, fator familiar importante, entendeu? Aí a próstata é uma glândula que se aloja na porção inicial da uretra. Então começa a comprimir a porção inicial da uretra, dificultando a passagem de urina. Então os pacientes normalmente referem que o jato urinário, a força da urina está perdendo, a urina está ficando fraca, levantando muitas vezes à noite para urinar, o que a gente chama de medicina. São fortes indicadores, São né? fortes indicativos, indicadores. Por isso que menino tem um jato, dá 2 metros, 3 metros. Sobe no muro e fica 3 metros. Apostando, vamos ver quem bicha mais longe. Vamos ver quem bicha mais longe. Aí, com o passar do tempo, essa próstata, essa glândula, que a função dessa glândula é liberar um líquido que ajuda a carrear o espermatozoide, a fluir, a levar o espermatozoide com mais velocidade e passar um tempo para encontrar o óvulo e fecundar. Certo. Então essa próstata produz esse líquido. Com o passar da idade ela começa a crescer, apertando a uretra na fase inicial, dificultando essa passagem da urina. E começa a dar sofrimento na bexiga, infecção urinária repetida. Quer dizer, ela não dói, mas ela provoca dores no outros. Exatamente. Dor para urinar, infecção urinária repetida. Doutor, então quem está nos acompanhando nesse momento, que tiver, por exemplo, se você levanta várias vezes à noite para urinar. Tem gente que diz, não, é porque eu bebo muita água. Bebo porque muita tem água. que ter uma desculpa, né? Mas não é isso, né? Não é isso. Levantou diversas vezes à noite. Ou por força o jato da urina. Jato da urina. Dói? Não. Se tiver infecção urinária associada, aí vai doer. Ardor para urinar, dor para urinar, às vezes sangue dos espermatozoides, às vezes sangue na urina, entendeu? A urina suja, a urina grossa. Tem uma coisa errada. Alguns pacientes acham que isso é característica da idade. Eu atendi um paciente há poucos dias, ele disse que levantava 24 vezes à noite para urinar. Não dorme. Não dorme. A cada 10 minutos. Aí a família já disse, doutor, no outro dia ele acorda com a mente cansada, estressada. Lógico. Trabalho, ele tem um mercantilzinho, trabalho ultimamente está mal-humorado, porque não dorme. O sono foi criado para a gente repousar. Né? Aqueles hormônios do sono, eles vão entrando naquele nível, aí você vai entrando no nível do sono leve, moderado e mais intenso, sono mais profundo. Então esse paciente, ele vai urinar, a urina não sai toda, a bexiga retém a urina, aí daqui a pouco se deita, daqui a pouco vai urinar de novo, e consequente isso a vida. Ou seja, ele tem vontade de urinar, mas não consegue. Esvazia tudo. Não esvazia. Pensa que esvaziou. Pensa que esvaziou, a mensagem vai para o cérebro, ele tem a sensação que esvaziou tudo. Mas deita, daqui a pouco, o desejo para urinar volta e ele vai urinar de novo. Não sai toda a urina. Então a próstata começa a crescer, comprimindo essa uretra e apresentando essas dificuldades para urinar. Olha isso. E isso, por sorte de nós os homens, a grande maioria desses tumores são benignos. Você faz uma cirurgia, em primeiro lugar você tenta tratar com medicamento. Os medicamentos atuais são muito precisos para esse tratamento. Quando você encontra uma próstata bastante aumentada, normal de uma próstata, é aproximadamente 30 gramas. Ou seja, semelhante assim uma noz, entendeu? A consistência da próstata normal é como se fosse a ponta do nariz, entendeu? Com essa consistência. Então, passou de 30 gramas, a gente já começa a se preocupar. Certo. E
por sorte nossa, os homens, a grande maioria desses tumores, crescimento da próstata, são benignos. Caracterizado como hiperplasia benigna da próstata. Então, tem um problema na próstata, não necessariamente, não eu já estou condenado à morte, porque câncer já tem essa imagem, né? Aí outro percentual, os exames principais que a gente pede. Hemograma, ureia, creatinina para avaliar a função renal, PSA é um exame de sangue, é uma glicoproteína que é fabricada pelo tecido prostático. Normal é até 4. Quando passou de 4, aí você vai avaliar se tem também um processo de infecção. O processo de infecção na próstata é chamada prostatite. Nem sempre o exame de sangue, o PSA elevado, é sinônimo de câncer. Pode estar associado com um processo de infecção. E pode estar associado também com uma doença maligna. Aí você vai rastrear através de uma ultrassonografia das vias urinárias, rins, bexiga e próstata, e vai avaliar se o paciente está retendo urina, e vai avaliar também esse PSA elevado, esse exame de sangue elevado. Você vai rastrear com o toque retal, com uma biópsia se necessário, e também com uma ressonância multiparamétrica, para avaliar imagens sugestivas de implantes de células malignas. Isso quer dizer que o cidadão que está nos assistindo nesse momento, não precisa ele se preocupar que se ele for neurologista, necessariamente ele vai ter o toque retal. Não vai ser. É porque eu acho que isso é um dos impedimentos. Às vezes a gente brinca e tudo, mas tem um fundo de verdade, né? Assim. E a gente recebe pacientes jovens no consultório, jovens que dizem assim, uma faixa de 40 anos, 30, 40 anos, doutor, eu quero fazer um toque retal para avaliar se tem doença de próstata. E muitas vezes o paciente já vem com aquela imagem, aquela impressão que tem que fazer um toque. Doutor, eu quero fazer um toque retal. É o exame mais preciso. Não, o exame, a gente segue os parâmetros da Organização Mundial de Saúde. Ultrassom, PSA e toque retal a partir dos 40, 45, 50 anos. Sempre ter esse cuidado. Né? Aí outro dia um cidadão disse assim, hoje se faz cirurgia no coração da criança, no feto, né? Ainda na barriga da mãe, né? Mas não conseguiram fazer ainda uma tecnologia que não precisasse. Mas algumas vezes a gente disse os colegas, alguns amigos da gente, até em toda brincadeira, rapaz, você vai lá no consultório, a gente faz o exame digital. Ele pensa que é no computador, né? Mas é o exame digital, você está lá, digital. Tá tocando ali para saber. As meninas da produção ficam rindo, né, doutor? Mas a gente... É até bom levar isso num tom assim, leve. Descontraído. Para descontrair, né? Porque esse cidadão tem... Isso foi um videozinho na internet, o cara disse, rapaz, olha, a tecnologia já chegou a fazer uma cirurgia no feto, na barriga da mãe do coração, aí faz no coração da criança. Mas o exame de próstata tem que ser com toque. Nossa, falando em vídeo, eu vi um vídeo na internet há poucos dias, agora em novembro está com muita frequência, recebi até da turma da faculdade, o cara andando de moto, deitado na moto e tudo, aí vai passando uma moto de lado, aí o cara vai, toca no ânus dele, aí você esconde do médico, mas o médico não esconde de você, vai atrás de você. Por mais que você esconda, ele vai encontrar você. Ô, doutor, falar nisso, por exemplo, você falou em moto aí. Esses gestos, por exemplo, andar a cavalo, andar de moto, quente, bicicleta, não sei o quê, isso é prejudicial para a próstata? A gente tem uma quantidade grande desses pacientes que fazem cavalgada, vaquejada, os mototaxistas mesmo, pessoas que utilizam muito moto e às vezes desenvolvem infecção urinária por qualquer motivo, eles já acham que já é problema de próstata. E a pergunta é muito frequente. Doutor, andar de bicicleta causa problema de próstata? Andar de moto causa problema de próstata? Andar de cavalo, esses vaquejados, os caras correm muito, aí causa problema de próstata? Cientificamente não. Os fatores cientificamente comprovados são fator familiar, fator genético, fator hereditário, e alguns, vamos voltar a falar no câncer de próstata,
tem fatores predisponentes. O fator genético, o fator familiar, muito importante nas doenças de próstata. Eu atendo uma família lá no consultório que o avô teve câncer de próstata, o pai teve câncer de próstata e o filho agora, ou seja, o neto teve câncer de próstata. E a raça negra também, a obesidade, são 4 fatores mais importantes para o rastreio de câncer de próstata. A obesidade também. A obesidade é muito importante. Impressionante, né? Inclusive, um presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Eric de São Paulo, um dos mais famosos do mundo, ele muito obeso. Ele faleceu de câncer de próstata. Olha só. É cuidado, né, doutor? É cuidado. É cuidado e voltamos lá para aquela linha da prevenção, né? Prevenção. O grande... Agora, nós temos aí tanta prática de exercício físico, as academias lotadas, gente andando de bicicleta, gente andando, fazendo caminhada, né? A cultura mudou muito, entendeu? Tem muita gente que não está nem ligando, mas você pode observar, isso é importante. As academias lotadas, os pacientes, essas lojas que vendem produtos naturais, os pacientes procurando mais, os pacientes chegando no consultório da gente, doutor, estou usando aqui algumas misturas, entendeu? Alguns alimentos contribuem muito com a saúde do homem, principalmente com a saúde de diabetes, de colesterol, as quedas hormonais, com os alimentos naturais, entendeu? Esses embutidos, esses enlatados, incidência altíssima de doenças malignas, principalmente câncer de intestino, está ligado muito com esses embutidos, esses enlatados. Pois é, rapaz, aí o que se observa é isso. O industrializado é extremamente enlatados, ou industrializado que seja, né? São extremamente prejudicial. Mesmo assim, a adesão a isso. Induz a você chegar naquilo ali. Entendeu? Mas vamos tomar mais um cafezinho, né? Vamos beber mais água aqui. Doutor Edgar Ferreira, médico urologista, aqui no programa Café com Leite, conversando sobre saúde do homem. Doutor Edgar, vamos beber mais água, né? Vamos. Só conversando aqui sem beber água. Por favor, doutor. São geral. Por favor. Doutor, mais um cafezinho aqui? Vamos lá. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre a saúde do homem ou os cuidados que você deve ter para evitar problemas com a sua saúde? É só ficar ligado, o nosso intervalo é rápido. Voltaremos em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, Saúde do Homem. Cuidados com a saúde, você que nos acompanha nesse momento, porque a sua esposa, a sua filha, a sua mãe já se cuida, né? O homem é que vou dizer relaxado não, porque eu estou inserido nesse contexto, né? O homem é que é mais leve, não quer ir. Tem um aqui, Alexandre, que fica dando banca para fazer o exame. Vem para cá, Alexandre, vem para cá. Gente, brincadeiras à parte, é muito importante que você cuide da sua saúde de forma preventiva, conforme o Dr. Edgar falou lá no primeiro bloco, né? E a Organização Mundial de Saúde vem cuidando das pessoas, orientando essa questão dos cuidados preventivos de forma antecipada para evitar os problemas. E tire da cabeça aquela história de que eu fui no médico e encontrei uma doença, né? Porque tem muito isso, né? E eu vou continuar esse nosso bate-papo aqui com o nosso convidado, que é Dr. Edgar Ferreira, ele que é médico urologista e com muita maestria fala aqui sobre a saúde do homem. Dr. Edgar Ferreira, doutor, nesse intervalo aqui eu analisando, eu digo, rapaz, na mulher, quando chega numa certa idade, lá 50 anos, 50 e alguma coisa, 60 anos, vai lá, entra na menopausa, né? E o homem, doutor, entra na maior pausa? Na maior pausa ou só vai ter problema de próstata? Existem dados da Organização Mundial de Saúde que
mostram que a partir dos 40 anos, os homens podem ocorrer alterações hormonais. Ou seja, o principal hormônio masculino é chamado testosterona, que dá essa característica a gente, pelos na barba, entendeu? A voz masculina e determinadas outras características masculinas, o tom da voz, né? São características das testosteronas. Com o passar da idade, esses hormônios começam a haver um declínio. Entendeu? É natural, é por força da idade. Né? Exatamente. E quanto mais a idade avançada, mais esses hormônios vão caindo. Então isso começa a apresentar distúrbio do sono, ansiedade, estresse. Por isso que as pessoas de mais idade acordam cedo demais, né? Obesidade, ginecomastia, acorda cedo, exatamente. E outro fator muito preocupante é a função sexual. Esses pacientes começam a reclamar diminuição da produção de espermatozoides, diminuição da ereção, a força, a contração, a dificuldade de penetração. Então, esses pacientes procuram principalmente relacionado com a parte sexual, a disfunção sexual. A grande maioria desses pacientes estão relacionados com a andropausa. A menopausa na mulher e andropausa nos homens. Entendeu? Esses andropausa... Doutor, esse testosterona, né? Tem uma função muito importante no homem, né? Importante no homem, Porque exatamente. Mexeu com essa parte aí, o homem já fica... Mexe com o psiquismo. A cabecinha já muda. É verdade. E ele tem essa função, né? Existe um mecanismo regulador, as glândulas hipotálamo, hipofisário e gonadal. Esse sistema cerebral, eles controlam o nível de testosterona. Então, a Confederação Americana de Urologia, a Sociedade Brasileira de Urologia e Endocrinologia está muito preocupada com esses usos indiscriminados dos anabolizantes, das testosteronas. Sim. É frequente a gente atender os nossos pacientes, eles dizem que, principalmente os pacientes jovens, na academia está todo mundo usando. Bombadão, chega lá. Daí o fator, quando a administração das testosteronas por via oral, gel ou por via injetável, é administrado em um paciente com nível normal, esse sistema regulador das testosteronas começa a ficar lento, preguiçoso. Aí vem os efeitos colaterais. Legal, porque quando aplica, ele diz, rapaz, o nível está normal, está normal no sangue. Eu vou parar a produção. Vou diminuir a produção, vou diminuir a produção. Então começa a haver os efeitos colaterais gravíssimos. Atrofia testicular, o testículo começa a diminuir, pode haver baixa da produção de espermatozoides, impotência sexual, entendeu? Graves, né? Principalmente nas mulheres. As mulheres também. Pelos na barba, aumento dos pelos nas axilas, acnes, aquelas espinhas, entendeu? Então, e vamos voltar para os homens, que é o assunto mais ligado aos homens, né? Então, esses pacientes casam e têm dificuldade para ter filho, dificuldade para ter relações. A gente vai fazer uma avaliação, um estudo através do espermograma, através dos hormônios, vai mostrar que esses hormônios estão ou baixos, ou então a produção de espermatozoide baixa. Daí você começa a investigar, entendeu? Mas o principal efeito desses testosterona, desses anabolizantes, de uso indiscriminadamente, são problemas gravíssimos relacionados com a função sexual. Para tomar esses anabolizantes aí, é bom uma orientação médica com exames que antecedem, né? Para saber como é que está o nível, né? Como é que está o nível, Porque ele vai me dar a musculatura, eu vou ficar bombadão, mas ele vai me causar o problema dos efeitos colaterais. Com certeza, esses pacientes vão ter efeitos colaterais. E não é amanhã, não, é com o tempo, né? Paulatinamente. E isso daqui que você vai repor, outro problema gravíssimo também. Pode causar depressão, o uso incriminado dessas testosteronas. Entendeu? É mesmo. Então, nesses casos, o ideal é que você procure um urologista, procure um endocrinologista, não faça uso por qualquer coisa. Estou com problema sexual, fui ter relações essa semana e não funcionou bem. Vai na farmácia, vai no amigo teu que compra testosterona que funciona bem. Isso é
altamente perigoso, extremamente perigoso. Os usos desses hormônios sem uma consulta médica, sem uma avaliação com o urologista, com o endocrinologista, que são pessoas responsáveis para tratar isso aí. Que só vão prescrever diante de exames. A gente percebe em nosso consultório fisioterapeuta, alguns, não todos, né? Claro que não pode generalizar. Os nutricionistas, poucos, os fisioterapeutas, passando hormônio masculino, passando testosterona. Isso, na medicina moderna, na análise científica, pode causar problemas terríveis. E esses pacientes vão para o urologista depois, vão para o endocrinologista depois, entendeu? E são problemas irreversíveis. São problemas até irreversíveis. Outro, deixei para falar isso aí no final, outro uso indiscriminado das testosterona pode causar insuficiência hepática, insuficiência no fígado e até câncer de fígado. É mesmo? Olha a dimensão disso. E olha quão é importante a testosterona, né, doutor? Muito importante. Quão importante. A força muscular, para desenvolver a força muscular, para um mecanismo regulador do sono, mecanismo regulador da estrutura óssea. Agora, a baixa dos testosterona, ele advindo a parte os anabolizantes, por força da idade, ele diminui? Existem estudos que mostram que a partir dos 40 anos existe uma queda das testosteronas. Certo. Isso vai depender de quê? Vai depender se o paciente se cuida, faz atividade física, se o paciente não é obeso, se o paciente não tem doenças, a gente diz assim, doença degenerativa, como hipertensão, como diabetes, como determinados tipos de câncer, entendeu? E não é um paciente psiquiátrico, não é um paciente que leva uma vida sedentária. Isso vai depender muito. São indicadores negativos. Indicadores negativos. O paciente que se cuida, o paciente que faz atividade física, faz uma alimentação regrada, cuida de fazer... Alcoolismo, o tabagismo também são fatores agravantes. Me diga uma coisa, é possível, por exemplo, restabelecer a testosterona com medicamentos ou com práticas naturais? As práticas naturais, como atividades físicas, como uso de alimentação regular, principalmente a alimentação... Sono, né? Bom sono, principalmente as creatinas, como as proteínas, como atividade física de um modo geral, entendeu? Isso vai equilibrando esse organismo. Quando as testosteronas estão muito baixas, aí você nota a necessidade de fazer a administração. Pode ser por via injetável, pode ser por via oral, ou pode ser por adesivos também. Mas é possível... restabelecer organicamente. Então, os cuidados as pessoas devem ter, doutor, porque, ou seja, vamos lá para a medida preventiva, né? Não no uso de anabolizante, que aí é muito antecipado, né? Que vai me causar problemas apenas, né? Legal. Isso acontece independente, doutor, com a idade, depois dos 40, 50 anos, isso... vai entrar nessa queda hormonal na fase mais agressiva, na fase mais comprometedora do organismo, caracterizado como você falou, a menopausa nas mulheres, as quedas hormonais e a andropausa no homem. Doutor, eu estou vendo assim que esse tema andropausa, que também é um cuidado que os homens devem ter no quesito saúde do homem, né? Eu acho que daria um bom programa só sobre esse assunto, né? Andropausa. Hoje, na urologia e na endocrinologia, tem cursos extensos só para tratar as alterações hormonais do homem. Tem um curso que eu estou pretendendo fazer em São Paulo, uma vez por mês, no final de semana, durante um ano, só para reposição hormonal. Só para reposição hormonal? Só reposição hormonal. Chamado uroandrologia, a especialidade que trata essa parte hormonal. E com o passar da idade, o homem está se cuidando mais, o homem está tendo uma qualidade de vida melhor e tem muitos pacientes que já procuram um consultório espontaneamente, não vai nessas ondas de falsos
falsos médicos. Tantos médicos exatamente. aí, entre aspas. Mas essa alimentação, não necessariamente, o senhor falou nisso, questão desses comprimidos aí, essas cápsulas naturais, que se dizem naturais, não sei, podem causar problemas na testosterona? Não tem nada. Pelo contrário, elas fazem ajudar, né? Determinadas substâncias naturais, assim como castanha, como as amêndoas de um modo geral, castanha do Pará, amendoim, castanha, a nossa castanha natural, esses alimentos como... Doutor, eu não fiz risonho, eu vou comer castanha. Agora eu vou comer castanha, agora sem parar, mas tem que ter. Essas multimisturas, como a gente encontra nessas casas de produtos naturais, ajudam muito. E são produtos naturais, né? Agora, vamos ter cuidado. Natural como? Com a dosagem certa, com a pequena dosagem, entendeu? Sim. Eu vi um E tornar isso um hábito, né? Não é hoje já estou bom, não. É um hábito, né? Eu vi um endocrinologista numa palestra há poucos dias dizendo que algumas pessoas foram para alguns falsos médicos para usar o medicamento para perder peso. Isso causou uma hepatotoxicidade grande, uma alteração, insuficiência hepática, insuficiência do fígado grande, chegou ao ponto de fazer transplante. Absurdo, e o repórter perguntou, mas esses produtos não são naturais? E uma resposta bem interessante. O endocrinologista disse, o veneno da cobra também não é natural, mas tem que ser na dosagem certa. Alguns venenos de cobra, de serpentes, são usados como medicamento, mas tem que ser a dosagem certa. Dosagem certa. Doutor Edgar, como dito, andropausa é um tema que daria um programa só sobre ele, né? Mas o que eu acho melhor aqui no nosso programa é que nós advertimos as pessoas, nós tiramos da zona de conforto com a nossa conversa, nós acordamos as pessoas para os devidos cuidados. Essa é a função do programa. Aqui não é uma consulta, digamos assim, aqui não é um cuidado médico. Agora que você ofertou ao seu funcionário aqui até o exame. Pois é. Mas ele não aceitou, Ele não aceitou fazer um examezinho aqui ao vivo. Cortesia, né? Cortesia. Do programa Café com Leite. E ele não aceitou, né? Mas é um negócio sério. Olha, não tem jeito, mas quem sabe. Doutor, rapaz, é porque eu estou chegando no final do programa. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho no intervalo? A gente já volta, é rapidinho, tá bom? Perfeito. E você que está ligado, daqui a pouquinho a gente volta. Se der um cafezinho, nosso intervalo é rápido. Eu falei que era rapidinho, já estou de volta aqui no programa Café com Leite, agora para agradecer, né? Depois de uma aula sobre a saúde do homem, sobre esses cuidados que nós devemos ter daqui para frente. Eu acho que cada momento, cada palavra dita aqui pelo nosso convidado, Dr. Edgar, é um motivo de reflexão para a saúde do homem. Doutor, estamos no Novembro Azul, eu quero lhe agradecer aí por esse momento, né? Eu acho que é muito oportuno a saúde do homem, que não seja apenas em novembro, mas que seja durante o ano inteiro. E agradecer aqui pela sua participação. Agora eu volto mais vezes, porque você demorou demais, viu? Aí já vai ficar uma reclamação. Muito obrigado. Gratidão de todo o coração a você, doutor Leite, nosso amigo. E voltando ao Novembro Azul, é uma campanha que foi criada na Austrália, aproximadamente há uns 20 anos, se alastrou por todo o mundo. E hoje a campanha não é só da Sociedade Brasileira de Urologia, é de domínio popular. Entendeu? Por quê? O exame de prevenção não consta só do Novembro Azul, mas é um chamado da mobilização de todos os meios de comunicações, dos urologistas de todo o mundo, para fazer exame de prevenção. O exame de prevenção é o exame que salva a vida. É um exame que na fase inicial vai curar e deixar o paciente totalmente bom, devolvendo à sociedade, devolvendo ao convívio da família.
Mas para isso nós precisamos que o paciente lembre-se que o Novembro Azul, todos os dias do ano, novembro está mais caracterizado por uma campanha mais precisa em todos os meios de comunicações de toda a sociedade, mas precisa que o homem cuide todos os dias da saúde do homem, principalmente da saúde da próstata. E aí, entendeu o recado do nosso convidado, o médico urologista, especialista no assunto, doutor Edgar Ferreira? Torne azul não apenas novembro, mas durante todo o ano e cuide sim da próstata, ou melhor, da saúde do homem. Gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe.